quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem-o ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier a você dizendo, estou arrependido, você deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a essa amoreira, arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aumenta a nossa fé. Aumentai a nossa fé. Eu acho que esse é o maior desejo de todos nós como católicos quando estamos inseridos dentro da igreja. Nós vivemos neste anseio de que Jesus aumente sempre a nossa fé. Recentemente eu disse aqui no canal, para quando nós acordássemos cedo, nós dissermos a Jesus, Senhor, eu quero te amar mais hoje do que eu te amei ontem. E isso é uma forma de dizer ao Senhor que nós queremos dar a nossa vida em razão à nossa fé para Ele. Isso porque Jesus, Deus, nos projetou exclusivamente, com todos os detalhes, com todas as aparências, com todos os enganos, com todos os defeitos, com todos os bons jeitos. Aliás, defeito nenhum de nós tem. Não, defeito é uma coisa muito chata de se dizer. A pessoa vai lá e fala, o meu defeito é isso, isso, isso e aquilo. Nós não temos defeitos. Nós só não temos, às vezes, as mesmas qualidades que uma outra pessoa tem. Às vezes a pessoa tem qualidade de, por exemplo, ser bom em matemática. E você é bom em português. Vejam a diferença. E essas diferenças que realmente nos juntam e nos formam a ser uma pessoa católica. Uma pessoa convivida. No Evangelho de hoje, Jesus está explicando aos seus discípulos qual deve ser o tamanho da nossa fé. E uma coisa impressionante, nenhum deles sabe o tamanho da fé deles. Eles estavam andando e Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos. Ou seja, ele exclama, aqui vocês vão sofrer, vocês não vão ter paz. É inevitável que a gente tenha paz. O ódio que tem no coração das pessoas, muitas das vezes é tão grande, tão poderoso, tão forte, ao ponto de machucar uma pessoa e fazer com que ela fale aquilo que ela está sentindo. É normal. Quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos ódio, quando nós sentimos tristeza, nós precisamos colocar o nosso sentimento para fora. Porque senão a gente faz que nem a psicologia da panela de pressão. A panela de pressão funciona dessa forma. Qualquer dia pode ver. Você que é jovem, você que é criança, veja a sua mãe fazendo feijão. Cozinhando feijão. Ela vai lá, coloca os temperos, cozinha, frita os temperos lá. Aí depois coloca o feijão, coloca a água. Minha mãe, pelo menos, já faz desse jeito, para deixar o feijão já temperado.
Depois só colocar sal no final. Aí você coloca a água, coloca o feijão lavado, tampa, coloca no fogo. Psicologia da panela de pressão. O que acontece com aquela água? Qual é a fórmula da água? Vamos dar uma aula de química agora. H2O. Duas moléculas de oxigênio. Oxigênio é o quê? Ar. Ar. Gás. Ar. O que nós respiramos. E a panela é vedada com uma borracha. Porém, existe um pino e um buraquinho do lado da panela. Para que existe aquilo? Existe um pino e uma tampinha. Para que existe aquilo na tampa da panela? É para ficar mais fácil de puxar. Quando a panela está aí fervendo, quando o feijão está fervendo, a gente escuta o O que é aquilo? É o gás saindo. Esta é a psicologia da panela de pressão. Se nós tivermos essa válvula em cima, e qual que é esta válvula? O desabafo. Se nós não botarmos para fora, o que acontece com a panela quando o pino está entupido? Estoura. A maioria, inclusive, das panelas estoura por causa disso. Porque muitas das vezes o pino não foi limpo devidamente, aí fica um negocinho lá no buraquinho dentro e obstrui a saída, a panela estoura a tampa. E a partir do momento em que a panela estoura, vejam que impressionante, não tem como consertar. A panela está automaticamente descartada. Você dê graças a Deus que Deus não te fez uma panela de pressão. Deus te fez uma pessoa. Porque imagine se nós fôssemos como panela de pressão. O tanto de vezes que a gente já estourou e até hoje a gente está perfeito. Nós não somos como panelas de pressão. O impressionante da nossa vida é que muitas das vezes nós perdemos a nossa paciência, nós estouramos e muitas das vezes nesse estouro nós machucamos o outro. Quem já viu estouro numa panela de pressão? Eu já escutei, eu ouvi. Ver eu nunca vi, mas eu já ouvi. Tem uma vez que o feijão tava no fogo lá, né? Lá na casa da minha vizinha. E aí eu não sei o que aconteceu, parece que o pino da panela tinha estourado, a panela voa feijão pra tudo que é lado. E o susto é grande. Você imagina assim, estouraram alguma coisa que tem de casa. Aconteceu alguma coisa aqui. Deu algum problema. O interessante é que depois do estouro, o medo passa. Para uns o medo passa, para outros que são cozinheiros de primeira viagem fica mesmo o medo. Mas para outros o medo passa. Tem muitas pessoas que falam para mim, eu tenho medo de pegar na panela de pressão. Para nós termos um pouco de calma com esse objeto tão perigoso, é só a gente se lembrar. Nós também somos panela de pressão. Se nós não botarmos para fora tudo aquilo que nós sentimos, se nós não falarmos tudo aquilo que nós temos no nosso coração, de raiva, de ódio, de ressentimento, nós nunca vamos continuar sem falar mal para alguém, sem amar alguém. Nosso coração será um coração duro. E aí o povo vai falar, mas que o William é rabugento, ele é ranzinza, ele não gosta de papo com ninguém. Qual é o segredo para você ter uma boa relação com qualquer pessoa? Falar. Botar para fora. E aí a pessoa fala assim, mas e se eu não gosto de falar? E se eu fico preso? E se daí eu estava muito estressado no dia e muito concentrado porque muitas coisas deu errado e a pessoa veio me dar bom dia, eu dei uma má resposta para ela, ela ficou muito chateada, não quis falar mais comigo.
como eu faço para ter amizade com aquela pessoa? Jesus explica a psicologia do perdão. Como funciona a psicologia do perdão? A pessoa vem arrependida. Pode ter sido 7 vezes que a pessoa errou contra você. As 7 vezes você deve perdoar a pessoa. E por quê? Porque nós erramos. Porque nós erramos mais. E você quer que eu te diga uma coisa? Nós erramos mais do que a pessoa quando nós negamos o dom do perdão. Quando nós negamos o dom do perdão, quando nós negamos de aceitar o perdão para outra pessoa, aí sim nós erramos. 140 vezes 7. Se o perdão é 70 vezes 7, a psicologia do perdão, quando nós não perdoamos uma pessoa, nós estamos pecando 140 vezes 7. Um exemplo que eu estou dando. Nós devemos perdoar. Perdoar é um ato de exprimir a nossa humildade com a outra pessoa. Reconhecer que, tudo bem, a pessoa errou, mas eu também vou errar um dia. E o mais humano é isso. Você não vai acertar sempre, eu te digo, você não vai acertar sempre, eu não vou acertar sempre. Porque nós não entendemos o outro. Como eu falei no começo, existem pessoas diferentes, existem gostos diferentes, e é isso que nos une, é isso que nos deixa mais próximo. Imagina se todos nós fôssemos iguais, como robôs. Não teria empatia, porque nós saberíamos o que o outro iria pensar na hora que ele fosse pensar, na hora que ele fosse dizer. A igualdade muitas das vezes fere o nosso coração. As diferenças ajudam. Elas aproximam, nos deixam mais perto um do outro. Portanto, que no Evangelho de hoje nós consigamos exprimir sempre a saudação da paz, do amor e da fiel compaixão e perdão para o próximo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.